Tô passando de volta aqui no canal e eu quero ainda repercutir algumas coisas que o Renato disse na entrevista coletiva, quando ele fala de reforços, especificamente o nome do Bruno Henrique, quando ele dá algumas alfinetadas no rival, e isso não interessa em nada para o Grêmio, porque o torcedor quer respostas práticas do que está acontecendo. E o porquê que o Renato ficou incomodado na entrevista coletiva. Vou falar sobre tudo isso, mas depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Muito obrigado para quem tá se inscrevendo no canal. Se tu tá aí assistindo esse vídeo, recebeu em algum grupo de WhatsApp e não te inscreveu ainda, poxa, não dá mole, como diria o Renato. Te inscreve aí no canal, dá o like, dá o joinha, aperta o sininho para receber as notificações. Eu falo sempre pra KTO. Final de semana chegou, as ligas europeias estão bombando de novo. Tem Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B. Enfim, tem tantos jogos para te divertir. KTO.com, faz o teu registro, no teu primeiro depósito, usa o código promocional BAGÉ, que daí tu ganha 20% de bonificação na tua primeira aposta. E Marca Spana, a maior e melhor tecnologia do mundo para colocar na tua mesa o pão mais amado do Brasil. Eu peguei 3 tópicos aqui do Renato, tá? Na entrevista coletiva que eu considerei interessantes. Primeiro, o Renato ficou incomodado. O Renato foi pra coletiva na bronca. O Renato foi pra coletiva já sabendo o que ia dizer. O Renato não joga palavras ao vento. Ele sabe muito bem o que ele coloca e a maneira que aquilo ali pode repercutir pelo tamanho que o Renato tem em se tratando dessa relação Grêmio-Renato, Renato-Grêmio. Ele falou sobre críticas, né? Meteu uma corneta, falou sobre o Bruno Henrique. E a frase do Renato, que é característica quando ele quer dizer assim, tá tudo bem. Ele disse assim, no Grêmio tá tudo bem, obrigado, vai tudo muito bem. Negou que tenha sido feita uma pressão por parte do presidente Alberto Guerra e também do vice-presidente de futebol, Antônio Brum, e eu não acredito que tenha acontecido pressão, tá? Não tô duvidando da informação de ninguém. Eu acredito que existe uma conversa, as coisas não estão boas no Grêmio, embora o Renato tenha dito que tá tudo bem, obrigado. Não tá. Não tá, porque o Grêmio ele tá meio que desandando dentro da tabela de classificação. E aí o Grêmio tem uma eliminação de Copa do Brasil da maneira que ela aconteceu, independentemente do adversário que era o poderoso Flamengo. Mas vamos aos tópicos. O Renato falou sobre as críticas, que ele considera que nesse momento elas não sejam coerentes com o momento do Grêmio. Eu discordo completamente. Sabe por quê, Renato? Porque o Renato mesmo é que colocou na cabeça do torcedor e na própria imprensa que era possível fazer mais com esse mesmo time do Grêmio. E o que está se questionando desse time do Grêmio é um Grêmio que não ganha do Goiás, é um Grêmio que não ganha do Vasco, é um Grêmio que não ganha do Santos. Porque lá atrás, no Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio não ganhou do Bragantino aos pedaços, dentro de casa, quando não ganhou do Fortaleza misto dentro de casa, o próprio Renato tratou de mexer no time, colocou os 3 zagueiros, começa ganhando o Grenal, depois ganha uma série de jogos, aí vai bem na Copa do Brasil e aí daqui a pouco tá lá em cima no Campeonato Brasileiro. Então, Renato, o Grêmio que está sendo criticado é o Grêmio que não ganhou do Goiás, que não ganhou do Vasco e que não ganhou do Santos. É esse Grêmio que está sendo criticado. Então o Renato mesmo colocou na cabeça da imprensa, na cabeça da mídia, na cabeça do torcedor, que é possível fazer mais com esse time. O Renato falou sobre, ele meteu deu algumas alfinetadas, né? Por exemplo, a corneta que ele mete no Inter. E é natural, só que pro torcedor do Grêmio nesse momento não interessa na entrevista do Renato. A corneta o torcedor trata de fazer. Eu sou um corneteiro de carteirinha. Tenho até um programa, o Bagé FC, o Bagé Futebol e Corneta, aqui no YouTube. Então, deixa isso pra gente, Renato. Essa história assim, mas tem time que tá lutando por rebaixamento. Problema deles, Renato. Não é justificável nesse momento. O Grêmio, tu mesmo, Renato, mostraste ao torcedor do Grêmio que era possível ficar ali só atrás do Botafogo. O Grêmio era G2, daqui a pouco o Grêmio caía para terceiro, daqui a pouco na rodada ele voltava para segundo. Então o Grêmio tem esse tamanho e essa possibilidade de fazer um pouco mais, porque tu mesmo, Renato, mostrou que era capaz. E o Renato falou sobre o Bruno Henrique. Na verdade é uma informação que trouxe o colega Jeremias Werneck, e o Renato tratou de dizer que não ia confirmar, que ia deixar isso para a direção, porque não era o momento ideal para colocar esse tipo de notícia. Cara, na boa, não tem momento ideal para colocar esse tipo de notícia. O Renato não negou. A entrevista do Renato é de confirmação do Bruno Henrique. Porque quando ele não nega, depois chega assim, vocês estão completamente errados, não tem nada de Bruno Henrique. Outra, o Renato justificou o incômodo dele com a notícia do interesse do Grêmio no Bruno Henrique, dizendo o seguinte, mas como é que fica as pessoas que são os jogadores, o grupo que eu tenho e os atletas que são dessa posição do Bruno Henrique, vão se sentir pressionados se o Bruno Henrique chegar? Só um pouquinho, tem cara no Grêmio que sabe que se o Bruno Henrique chegar, ele não vai fardar, isso é óbvio. Só que o que é melhor para ele? Ele ficar num Grêmio que ainda
inconstante. Eu procurei uma palavra para não dizer um palavrão aqui. Mas um Grêmio inconstante, ou ele prefere um Grêmio que fique forte? O torcedor não quer saber o que o jogador está pensando. O torcedor quer o Bruno Henrique. O torcedor quer um Grêmio um pouco mais forte. E o torcedor quer essa vitória contra o Cruzeiro. Tem muita especulação rolando ainda. Daqui a pouco deve sair a lista dos relacionados. Se é que vai sair a lista, né? Mas a gente consegue buscar essas informações. O certo é que o Grêmio precisa ganhar. E, Renato, no momento bom, tu foste elogiado. Então, nesse momento ruim, embora tu, Renato, diga que não é um momento ruim, é um momento ruim, sim. É um momento oscilante do Grêmio e é um momento oscilante para baixo. Não é nem aquela oscilação de que hora ele era segundo, hora ele terceiro. Não, o Grêmio agora está olhando quinta, sexta, quem sabe sétima colocação, e isso que está incomodando o torcedor. E tudo isso, Renato, porque tu mesmo provou para a mídia, provou para a imprensa especializada, provou para o torcedor e para os adversários que era possível fazer mais com esse Grêmio. A reclamação do Grêmio não é no todo do campeonato. A reclamação do Grêmio é contra Goiás, principalmente contra Vasco e contra Santos. Deixa o teu recado aí, dá o like, dá o joinha pra gente engajar o vídeo, aperta o sininho também para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.